Hoje nós vamos estudar regência verbal. A regência verbal, ela é a relação entre um verbo transitivo e o seu complemento. O verbo, dentro da regência verbal, o verbo ele é chamado de termo regente e o seu complemento, o seu objeto, é chamado de termo regido. Agora nós vamos retomar também um pouquinho da questão da transitividade, que nós já vimos. Aqui no caso, você tem o verbo intransitivo, é quando ele não pede complemento, ele tem sentido completo. Lógico que o que vem depois, nós sabemos que é um advérbio, de tempo, de modo, de lugar, mas isso vai comprovar que o verbo é intransitivo, tem sentido completo. A quantidade de idosos cresceu. No caso do verbo transitivo direto, é quando o verbo ele pede o complemento, mas nesse complemento não tem preposição. Quando o verbo é transitivo indireto, tá? Ele vai pedir o complemento e o complemento vai ter a preposição. Então, veja bem, o objeto aqui no caso, o objeto indireto, ele está sendo regido por essa preposição. Aqui a mesma coisa, o verbo transitivo, tá? Indireto. Leis asseguram o quê? Ele, ao mesmo tempo que ele é verbo transitivo direto, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Então, nesse caso, você vai ter o termo regido, né, os dois aqui, e esta parte vai ser regida pela preposição aos. Alguns verbos, eles pedem um adjunto adverbial como complemento, vai funcionar como complemento. Que nem no caso do verbo ir. Nas próximas férias, iremos. Então, ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo. E o que vem depois é uma adjunta adverbial. No caso aqui, ele é um adjunto adverbial de lugar. Pode ver que esse adjunto adverbial de lugar, ele está sendo regido pela preposição para. Aqui no caso, está sendo regido o adjunto adverbial de lugar, Santa Catarina, está sendo regido pela preposição de. Então, o verbo é o termo regente, tá? E neste caso aqui, o adjunto adverbial vai funcionar como termo regido e é regido pela preposição. Muitos verbos, eles têm diferentes significados. Quando nós estamos trabalhando com regência verbal, nós temos que prestar atenção no sentido desse verbo. Então, por exemplo, dependendo ali da transitividade e da regência, que é o sentido do verbo, você vai observar se ele vai pedir a preposição ou não. No caso do verbo assistir, veja bem que aqui nós temos 4 significados. Então, quando você está fazendo análise, você tem que prestar atenção no sentido. O que ele significa? Por exemplo, quando ele fala assistiu ao espetáculo musical. Assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele pede preposição. Então, ele é verbo transitivo indireto. Agora, assistir no sentido de residir, de morar, o verbo não pede preposição. Mas, veja bem, nós temos aqui, ó, ele está acompanhado por um adjunto adverbial de lugar, o qual este adjunto adverbial, ele está sendo regido pela preposição. Tá? Então, assiste em Cuiabá, quer dizer, mora, reside lá. Assistir no sentido de dar assistência, de cuidar da pessoa, de ajudar, ele vai ser transitivo direto. Por quê? Porque ele não pede preposição nesse caso. Então, quando você está estudando regência verbal, você tem que tomar cuidado, prestar atenção na transitividade, sim, e na regência, que é o sentido desse verbo.
Veja bem aqui no caso de assistir, quando significar ser da competência de alguém, que é cabível a alguém. Por exemplo, assiste aos idosos diversos direitos. Então, cabe aos idosos. Esse verbo, neste sentido aqui, de competência a alguém, de caber a alguém, ele vai ser transitivo indireto. Aqui, se você procurar, existem vários dicionários que trazem, bons dicionários, eles vão trazer essa transitividade, tá? E a regência dos verbos com os seus significados. Então, vocês vão observar. Olha só, olha o verbete aqui do verbo aspirar. Então, vocês precisam prestar atenção. Se o aspirar for no sentido, tá, de atrair, não é, de inalar, ele vai ser transitivo direto, não é? Aspirar, aspirar o quê? Ar puro. Então, transitivo direto. Aspirou, arfando pela última vez, intransitivo. Então, dependendo do sentido, tá? Do significado, você vai verificar se ele é direto, se ele é indireto. Olha, aspirar, por exemplo, no sentido de almejar, de desejar, de querer algo, ele vai pedir a preposição. Ele é verbo transitivo indireto. Todos aspiram à liberdade, ou seja, querem, almejam, desejam essa liberdade. Aqui nós temos outro verbo, não é o verbo importar, que também, dependendo da situação, dependendo do sentido, ele vai ser direto, vai ser indireto, tá? Então, sempre que vocês estudarem a regência verbal, tem que tomar cuidado com o significado, o sentido. Ah, tá no sentido de montar ou atingir determinada quantia. Então, ele vai ser transitivo indireto. O total dos gastos importou. Importou em quê? Em R$1.000. Intransitivo, quando ele tiver o sentido de utilidade ou proveito, interessar. Por exemplo, importa seguir os mandamentos. Pronominal, pessoal, aqui na realidade ele trouxe pela questão da colocação do pronome que está antes do verbo. Tá? Então, sempre que você tiver uma palavra com expressão negativa, isso aqui nós chamamos de próclise. Quando você tem uma palavra que expressa uma negação, o pronome automaticamente vai ficar antes do verbo. Nós chamamos de próclise. Tá? E aí ele pode ser indireto, pode ser direto, pode ser intransitivo, dependendo da situação. Regência verbal, então, vamos recapitular. É a relação, tá, entre um verbo transitivo, que nós chamamos esse verbo de termo regente, porque nós estamos trabalhando com regência, e o seu complemento de termo regido. Os complementos também eles são conhecidos como objetos, vocês já sabem, objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, tá? E podem ser classificados desta forma, ó, direto, indireto. Vocês sabem que no caso do complemento, tá? Os que não são regidos por preposição, que é a parte, no caso do objeto direto, e a parte que é indireta é porque ela está sendo regida pela preposição.